Alegria Heróis, na aula de hoje, continuando ainda falando da antiguidade, dos povos do Oriente Próximo, vamos falar dos fenícios. Os fenícios foram um povo conhecido por terem dominado a navegação, senhores dos mares. Os fenícios foram um povo semita com raízes em Canaã, que habitou uma estreita faixa de terra ao longo da costa sírio-libanesa, entre as atuais regiões do Líbano, a Síria e o norte de Israel no mar Mediterrâneo, que fica a Fenícia. Os fenícios eram um povo da antiga Fenícia, atual Tunísia. Foram contemporâneos dos hebreus, Império Grego e Império Romano. Esse povo é conhecido pelo comércio, navegação e o alfabeto. Os fenícios criaram estratégias de comércio muito à frente do seu tempo, fator que ajudou no reconhecimento que existe hoje. Os fenícios inventaram o alfabeto, como eu falei, e formaram uma das principais civilizações da antiguidade. Hoje se originaram no leste do mar Mediterrâneo, mas de suas principais cidades da região, atual Líbano, com o tempo criaram diversas colônias e passaram a controlar o comércio marítimo no Mediterrâneo. Agora vamos falar do Império Romano. Roma de Júlio César, de Lúcio Sétimo Severus, grandes generais da engenharia, Roma quase tomou o mundo inteiro. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Estendia-se do rio Reno para o Egito e chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor, assim estabelecida uma conexão com a Europa, Ásia e África. As características do Império Romano existiu entre 26 a.C. a 476 d.C. no Ocidente e no Oriente, perdurou até 1453 d.C. Foi organizado em torno da figura do imperador. Teve 4 dinastias imperiais durante o período do Alto Império e outras 3 durante o período do Baixo Império. Os 7 imperadores romanos mais conhecidos, Júlio César, Augusto Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otton, Vitélio, Vespasiano, Tito, Lúcio Sétimo Severus. O que marcou o período do início ao fim do Império Romano foi a sua grande organização e muitas invenções, E de fato, o Império Romano te lembra muito da história de Jesus Cristo. Jesus Cristo teria nascido na Palestina, naquele que acabou sendo estabelecido como o ano 1 da era cristã. Durante o reinado de Otávio Augusto, primeiro imperador romano, sua morte ocorreu, provavelmente em 33 d.C., no reinado de Tibério, o segundo imperador. O rei Acais reinou Judá entre os anos de 736 a 716 anos antes do nascimento de Cristo, que foi quem conheceu Jesus antes de nascer. Quem ordenou então a morte de todos os bebês do sexo masculino com até 2 anos de idade em Belém, na tentativa de acabar com a vida de Jesus, nascido em 73 a.C., foi Asquelon, hoje ao sul de Tel Aviv. O rei Herodes declarou-se judeu apesar de seus pais não serem, e foi nomeado governador da Judéia aos 25 anos. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amulho. Os cristãos receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C., Rômulo e Remo. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos, situadas às margens do rio Tibre. Depois de conquistadas pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. A monarquia romana eram os patrícios, classe dominante, os plebeus eram constituídos por comerciantes, artesãos e os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e seus plebeus, e eram prestadores de serviço. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. A aproximação dos reis com a plebe descontentava os patrícios. O último rei etrusco foi deposto em um golpe político e marcou o fim da monarquia. A República Romana, a implementação da República, significou a afirmação do Senado.
Os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas: tributos da plebe, leis das 12 tábulas, leis licínias e leis canuleia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. As conquistas de Roma, os grandes generais, como já foi falado, Júlio César, Marco Antônio, Otávio, Lúcio VII Severos, que unificaram Roma e conquistaram várias dinastias que foram sucedendo, Então, Tibério, Calígula, Nero, Tito, Trajano, Adriano, Marco Aurélio. A decadência do Império Romano vai ser a partir de 235. O Império começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujos principais objetivos era combater invasões. De ponto de vista político do século III, caracterizou-se pela volta da anarquia militar, num período de apenas meio século. Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos, Honório e Arcádio. O Império Romano do Ocidente, Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital de Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. No ano de 466 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Devido à expansão territorial durante o Império, romanos passaram a representar 25% da população. Então, boa parte dos romanos não eram romanos nascidos, Os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte, Os romanos prezavam muito pela higiene, as classes abastadas, E a urina era aproveitada para diversos fins, por conta do ácido e outros componentes que usavam para clarear os dentes, Como curiosidade. Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho. Salve o nosso general Lúcio VII Severos. Caveira, salve o nosso general, quem tem ele tem tudo.